Olá, hoje vamos diretos ao assunto. Como é que se constroem glúteos mais fortes, mas de forma realmente inteligente? E, atenção, isto já não é só uma questão de estética, longe disso. Ter uns glúteos potentes é, na verdade, a base para um bom desempenho atlético, para a prevenção de lesões e até para a nossa saúde postural do dia-a-dia. Vamos ver como chegar lá. E agora uma pergunta honesta. Quem é que nunca se sentiu a dar tudo no ginásio, a fazer agachamentos, lunges, deadlifts, e a sentir que os glúteos simplesmente não evoluem? Parece que chegaram a um beco sem saída? Se é o caso, fiquem por aí porque não estão sozinhos. Muita gente treina com intensidade, mas não com eficiência. É essa frustração que vamos resolver hoje. Para isso, preparei um roteiro muito simples. Primeiro, vamos perceber o desafio real. Depois, vamos mergulhar em 3 estratégias ou hacks fundamentais. E no fim, o mais importante, vamos juntar tudo num plano semanal prático para começar a ver resultados a sério. Então vamos lá começar. O grande desafio, o que leva muita gente a estagnar, é que muitos dos exercícios mais comuns, embora não estejam errados, não são otimizados para dar aos glúteos o estímulo que eles realmente precisam para crescer e ficar mais fortes. E por que é que damos tanta importância a isto? Bem, porque os glúteos são literalmente o motor do nosso corpo. Eles dão-nos potência para correr e saltar, protegem as nossas articulações como os joelhos e a lombar e são absolutamente cruciais para manter uma boa postura. Vamos então à nossa primeira grande estratégia. A chave, o verdadeiro segredo, está em focarmos em exercícios que desafiam os glúteos quando eles estão na sua posição mais alongada. É aí que a verdadeira magia do crescimento muscular acontece. E há a ciência por trás disto, claro. Quando aplicamos carga no músculo enquanto ele está esticado, criamos o que se chama de tensão mecânica máxima. Pensem nisto como o sinal mais forte que podemos dar ao corpo para ele dizer: ok, preciso de construir mais músculo aqui para aguentar isto. E como é que isto se traduz na prática? É simples. Imaginem que fazem 10 séries para glúteos numa semana. A ideia é que cerca de 7 dessas séries sejam dedicadas a estes movimentos que focam o alongamento. É uma pequena mudança de perspectiva no treino que, acreditem, faz toda a diferença. E que exercícios são esses, afinal? Estamos a falar dos grandes clássicos, mas feitos com intenção. Agachamentos bem fundos, que quebram a paralela, Romanian deadlifts feitos de forma lenta e controlada, e variações como os split squats búlgaros, que maximizam mesmo o alongamento do glúteo. Portanto, o ponto fundamental a reter aqui é este. A prioridade tem de ser sempre a amplitude completa e o controle do movimento. Esqueçam o ego lifting, aquele levantar de cargas pesadas com repetições curtas e rápidas. Quando o objetivo é hipertrofia, a qualidade do movimento vence sempre a quantidade de peso na barra. Passemos agora para a segunda estratégia. Vamos falar de um exercício que toda a gente conhece e que é super popular, o hip thrust. A questão aqui não é se o devemos fazer, mas sim como e quando o devemos usar para que ele seja realmente eficaz. O hip thrust é fantástico para sentir aquela contração de pico, aquele aperto no topo do movimento, certo? O problema é que, como já vimos, a ciência mostra que o maior estímulo para o crescimento muscular vem do alongamento sob carga. O hip thrust trabalha o músculo numa posição já encurtada, o que é bom para a ativação, mas não tanto para a hipertrofia. Então, a abordagem inteligente é usar o hip thrust como uma ferramenta acessória, um complemento. Façam primeiro os exercícios principais, como os agachamentos ou os lunges, e só depois usem o hip thrust para adicionar mais volume, com repetições controladas. Ele nunca deve ser a peça central do treino de glúteos. E chegamos à terceira e última estratégia, que se foca num músculo muitas vezes esquecido, ou pelo menos desvalorizado, o glúteo médio. A maioria das pessoas trata-o como um exercício de aquecimento, como as bandas elásticas, mas a verdade é que ele merece um papel principal no treino. E porquê? Porque o glúteo médio é o rei da estabilidade da nossa pelvis. É ele que impede que a anca caia para o lado sempre que estamos apoiados numa só perna. Um glúteo médio fraco não só limita a nossa força, como é uma receita quase garantida para lesões nos joelhos e na coluna. Para o fortalecer a sério, temos de o desafiar com carga e com instabilidade. As bandas são um bom começo, mas não chegam. Exercícios unilaterais, como os split squats, os step downs ou os deadlifts a uma perna, são perfeitos para isto porque o forçam a trabalhar arduamente para manter o nosso corpo estável. Muito bem, já vimos os 3 princípios fundamentais. Agora, vamos à parte mais importante. Como é que juntamos tudo isto num plano de treino que seja coeso, lógico e, acima de tudo, eficaz? Vamos ver como se pode estruturar uma semana de treino. A estrutura ideal divide os objetivos ao longo da semana.
Teríamos um primeiro dia focado em construir a base de força e hipertrofia com os movimentos em alongamento. Um segundo dia, totalmente dedicado à estabilidade e ao trabalho unilateral. E um terceiro dia, para acumular mais volume e trabalhar a extensão da anca. No primeiro dia, a base de tudo, começamos com os pesos pesados, agachamentos profundos e RDLs para criar aquela tensão mecânica máxima de que falamos. E depois os split squats para continuar esse trabalho de grande amplitude, mas já de forma unilateral. O segundo dia é todo ele sobre estabilidade. Movimentos como o deadlift a uma perna e os step-downs laterais são desafios enormes para o glúteo médio. E é exatamente isso que queremos para construir uma base sólida e à prova de lesões. E finalmente, no terceiro dia, é aqui que o hip thrust entra em cena, mas de forma estratégica. Usámo-lo no início para trabalhar a contração de pico e adicionar volume, e depois complementamos com outros exercícios para garantir que damos um estímulo completo aos glúteos nessa semana. E esta citação resume na perfeição a filosofia por trás de tudo o que vimos hoje. O segredo não está em fazer 1000 exercícios diferentes todas as semanas, nem em andar sempre à procura daquela sensação de queimar o músculo. O segredo está numa programação inteligente, em ser consistente e em progredir ao longo do tempo. É só isso. E termino com um desafio, uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isto, olhem para o vosso plano de treino atual. Cada exercício que lá está tem um propósito claro. O treino é intencional? A resposta para desbloquear novos resultados está mesmo aí, na intenção que se coloca em cada treino. Fica a reflexão. Até à próxima!